Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, verso 5. Ministério Pão Vivo, mais um capítulo de lições. Lições na palavra do Senhor. A gente continua aprendendo sobre a ênfase apostólica em relação à divindade do Senhor Jesus. A gente vai falar hoje de dois episódios interessantes envolvendo, primeiramente, o apóstolo Paulo, que ainda era chamado, aqui no registro de Lucas, em Atos 9, 22, ainda era chamado de Saulo, que na língua hebraica quer dizer Saul. Então, Saulo vem de Saul no hebraico. Mas o que interessa é que, após a sua conversão, ele passou a ser chamado de Paulo, quando se encontra Deus de forma tão forte, tão impactante como Saulo, até o nome foi mudado para Paulo. Então, os dois episódios, este primeiro envolvendo Paulo e o segundo envolvendo Apolo. Mas, em ambos, o destaque foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Podemos relacionar estes dois fatos também com um outro fato, este envolvendo diretamente o Senhor Jesus Cristo. É sabido pelas Escrituras do Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, que o povo judeu tinha dificuldade. Aliás, não aceitaram a filiação de Jesus. Não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. Consequentemente, o Cristo, o ungido. E no cenário apostólico continuou o mesmo drama. Veja que Atos 9, 22 está escrito que os judeus, o povo em Damasco, estavam como que confuso, pois diziam: este homem é aquele que entrava nos cultos, arrastava homens e mulheres e crianças, tumultuava os cultos. E agora eles viam Saulo com ousadia pregando a palavra de Deus. E o texto mostra que enquanto os judeus estavam polemizando entre eles, Saulo, ele se fortalecia. Aleluia! Que lindo! Saulo se fortalecia e confundia
os judeus, provando que Jesus era o Cristo. Aleluia! Jesus ensinou, teve dificuldade para provar que ele era o Filho de Deus, como de fato era. E agora, Saulo, ele batalha, começa logo cedo no seu ministério, batalhando, isto é, enfrentando a oposição dos judeus, mas provava que Jesus era o Cristo. Você sabe que os judeus estavam, eles, apesar daquelas coisinhas deles, aquele apego à velha aliança, eles eram fiéis na leitura, eles conheciam as Escrituras, eles esperavam a vinda do Messias conforme prometido nas Escrituras do Velho Testamento. E o Cristo chegou, o Messias veio, mas eles não aceitaram que aquele era o Messias. Mas aí está Saulo confundindo-os, provando que Jesus era o Cristo. Depois, Atos 18, fala de um outro homem, um episódio semelhante, envolvendo agora Apolo. Apolo, que era um homem fervoroso, conhecedor das Escrituras, enfim, um pregador fervoroso, fervoroso mais no seu espírito, o seu modo, o seu temperamento, mas faltava nele algo importante. Diz o texto de Atos 18, nos últimos versos, ele só conhecia o batismo de João. Isto é, ele não sabia nada sobre o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E ele pregou, e tinha um casal ali no culto, um casal que a gente, na linguagem de hoje, um casal abençoado, Áquila e Priscila. Assistiram o culto, viram aquela pregação autêntica, aquele fervor, aquela sabedoria, mas notaram uma coisa: tinha muito de intelectual, mas tinha pouco de unção. E o casal, terminado o culto, chamou este homem lá num cantinho e diz o texto que eles ensinaram com precisão as coisas referentes à palavra do Senhor. Resultado: Apolo aceitou aquela corrigenda, aceitou aquela nova revelação para ele, e diz o texto que ele foi. É lógico que ele foi batizado com o Espírito Santo. E ele saiu pregando, sabe o quê? Diz o texto aqui em Atos 18. O último verso diz assim, 18, 22. Saiu demonstrando
pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Desculpa-me. Saiu provando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Aleluia! Quando se conhece as Escrituras, quando se tem a unção de Deus, a capacitação do Espírito Santo, então não se teme oposição de ninguém. Não se teme a oposição da religião organizada, que naquele tempo era o judaísmo. O judaísmo não acreditava que Jesus era o Cristo. Aí está um homem que, cheio do Espírito Santo, saiu pregando, provando pelas Escrituras que Jesus era, de fato, o Cristo, o Messias. Ele não era apenas o Jesus da manjedoura, o Jesus que foi rejeitado, que foi cuspido, recebeu bofetadas, foi crucificado. Ele não era simplesmente um grande mestre, ele era o Cristo, o Messias. Aleluia! Que nós tenhamos hoje a mesma convicção, o mesmo conhecimento das Escrituras, a mesma unção para provar quem é Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.